Bom, a ideia geral é que nós fazemos operações sempre em cima de uma representação numérica no nosso computador. Então, as operações de inteiros que nós temos são representadas. Conseguir fazer soma e subtração. Isso aí eu acredito que vocês já tenham visto um pouco em circuitos lógicos, não? Chegaram a ver subtrator e somador em circuitos lógicos? Sim? Não. Você sabia que esse movimento para a cabeça é sim, indiano faz sim assim? Sério? É. Sabia que indiano sim é assim. Então, sim ou não? Por cima, ok. Depois a gente vai ver multiplicação e divisão. A gente vai falar um pouco sobre como tratar o overflow e números de pontos flutuantes. Então eu vou dar uma passada sobre esse conteúdo para vocês. Lembrando que a gente na aula passada já falou bastante sobre pontos flutuantes também, algumas questões de representação. Certo? Bom, a soma de inteiros não tem nada muito crítico para a gente. Vocês já fazem isso em vários aspectos. A ideia geral é que nós temos sempre a questão do vai 1, que aqui a gente chama de carry, certo? Ok? Então a gente tem o vai 1 em português e a gente tem que passar, caso algum desses pares de bits que a gente está somando tenha um resultado que precisa desse vai 1, como por exemplo esse caso aqui, 1 mais 1 dá 1, 0, então você precisa levar esse vai 1 para lá. Bom, isso aqui a gente pode expandir em quantos elementos a gente quiser, então você pode expandir para frente para quantos bits você quiser, e a gente consegue representá-lo e consegue trabalhar com esses números de forma, vamos dizer assim, ilimitada, ou o número de bits que você quiser. Mas aqui entra uma questão bem importante na hora de falar ilimitada. Observa que a estrutura que eu tenho para somar um bit e para pegar esse resultado e trazer para cá, ela é uma estrutura básica que eu posso replicar quantas vezes eu quiser. Tudo bem para vocês isso? Só que quanto mais bits eu for somar, mais tempo eu vou gastar. Não é verdade? E observa que o resultado do último bit só vai aparecer quando tiver dado tempo, de repente, do carry lá do primeiro, passar para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo, para o oitavo, até chegar nesse ponto. Não é verdade? Então, toda vez que você planeja um somador, certo? Que é a operação mais simples nossa. Dúvida? Dúvida? Certo? Toda vez que a gente planeja um somador, que é a operação mais simples que nós vamos ver aqui, certo? Nós temos que nos preocupar com o que a gente chama de caminho crítico dele. E o caminho crítico desse somador, como qualquer outro circuito, a gente precisa de um caminho crítico, significa fazer esse zigue-zague aqui inteiro, olha. Vocês notam? Vocês conseguem me dar um exemplo onde eu preciso realmente percorrer esse caminho inteiro até chegar lá? E se existe um exemplo dessa forma, significa que a gente tem que esperar esse tempo todo. Ok? Quanto tempo isso dá? Imagina agora somar 32 bits. Imagina agora somar 64 bits. Ok? Dá para tentar ser um pouco mais rápido, certo? Existem outros somadores mais rápidos. O livro tem um apêndice que ele fala um pouco sobre somadores mais rápidos, certo? A ideia geral de um somador mais rápido é assim como eu posso fazer um somador de 2 bits. Um somador de 2 bits que vai somar certo? Então, se a gente pensar que eu tenho uma caixinha que faz a soma de 2 bits, certo? Se você pegar através de circuitos lógicos, você monta o mapa desse cara, lembra de mapa de Carnot? Então, você pode montar um mapa e representar a equação lógica e você vai ter 2 bits entrando, vai ter um bit de saída. Além disso, você tem um carry in e um carry out, certo? Então, a ideia geral de montar um somador maior é simplesmente fazer várias dessas caixas. Pegar aqui e ligar outra caixa dessa igual, outra igual, outra igual, e quantas vocês quiserem, certo? E o que eu estou mencionando para vocês é que nós temos esse caminho aqui, ó, que é o nosso caminho crítico. Como é que a gente faz isso ficar mais rápido?
o carry é... Esse somador já está nesse formato. Aproximadamente nele. Carry do carrega, exatamente. Tem uma outra técnica que você faz. E a ideia geral, por isso que eu desenhei 4 aqui, embora você possa fazer de outra escala, pensa da seguinte forma. Vamos tentar pegar esse cara aqui e vamos desenhar uma caixa aqui em verde. Tudo bem? Vamos desenhar essa caixa aqui em verde. Certo? Eu tenho essa caixa aqui em verde e eu tenho um vai um que está chegando aqui e eu vou ter um outro saindo aqui embaixo. Tudo bem? Qual configuração de entrada me faz gerar um vai um aqui fora? Vocês conseguem descobrir? Que configuração de entrada aqui, se a gente for pegar os A's e os B's, vai me gerar uma configuração que vai gerar um vai um aqui fora. Vamos pegar uma bem simples, vamos botar 1 e 1 nas duas aqui de baixo, tudo bem? Concordam comigo? Se eu colocar 1 e 1 nessas duas aqui, eu vou gerar um vai um, não vou? Tem outra forma? Sim, né? A gente pode colocar 1 e 1 aqui e botar 1 e 0 aqui, por exemplo. Tudo bem? Então, o que a gente está fazendo? Na verdade, a gente está tentando olhar formas, eu poderia enumerar todas as formas que geram um vai um aqui no final. Certo? E nós temos, no fundo, quando você vai querer gerar esse carry maior, quando você quer tentar gerar um circuito maior, o que a gente faz é que a gente cria duas equações extras, uma P e uma G. A P é de propagate, quer dizer, ele propaga o carry. Então você checa as configurações na P aqui, se aquele carry verde lá de cima e eu tiver a equação do P me der 1, o carry verde lá de cima passa aqui para baixo. Ele vem afetando o meu circuito inteiro e ele passa lá para baixo. E se eu tiver o G, que é o de generate, o que vai acontecer? Independente do carry lá de cima, eu sou capaz de gerar um carry aqui embaixo. Por exemplo, basta colocar 1 e 1 aqui. Então, esse 1 e 1 vai trabalhar e vai ativar o generate. Ok? Então, a gente calcula duas outras equações lógicas que, independente da minha operação aritmética, elas só são baseadas na entrada, elas geram o P e o G. Ok? E a gente começa a encadear esses caras. No fundo, a gente vai ter um circuito aqui no início. Certo? A gente vai ter um circuito aqui no início que vai passar todos esses caras para baixo. Certo? Então, ao invés de calcular simplesmente quem é a saída C, quem é o carry out, a gente também calcula quem é o P e quem é o G. Só para poder ilustrar melhor, vamos fazer para uma equação dessa. Vamos pegar esse cara aqui de cima. Certo? Vamos pegar esse cara aqui de cima e a gente consegue gerar a equação para um elemento apenas. Ele vai gerar um carry independente da entrada, quer dizer, ele vai ter G igual a 1 se eu tiver AI e BI. Se os dois tiverem valor 1, eu gero o carry independente do meu valor dele. Concordam comigo? Ok? E ele propaga o carry se eu tiver o AI ativo ou o BI ativo. Tudo bem? Ok? Tudo bem para vocês? Só pegando esse pedaço em amarelo ali. Certo? Eu propago o carry se tiver um dos dois como 1, que aí o carry vem, vai ter um vai 1, e eu gero o carry se eu tiver os dois como 1. Certo? Isso aqui, na nossa nomenclatura, a gente vai ter o PI e o GI. Agora eu posso fazer esse cara para todo mundo. Certo? Eu posso gerar esse PI e GI para todo mundo. E aí a gente pode passar esse circuito para um circuito um pouquinho mais rápido. Então a gente vai fazer um P de 0 a 3. Quer dizer, eu vou propagar o carry entre os bits. Carry 0 não é uma boa, né? 0 não vai ter entrada. Vamos pensar de 4 a 7. Eu vou propagar o carry. Eu estou trabalhando no bloco de 4 bits, que é esse aqui, de 4 a 7. Eu vou propagar esse carry quando? Certo? Quando que eu vou propagar esse carry? Eu vou propagar esse carry quando
Só um segundinho. Vou começar pelo G para ficar mais fácil. Eu vou gerar o carry de 4 a 7 quando a gente pegar e gerar o carry do 7. Então, se eu tiver no bit 7 e gerar um carry, legal. Mas eu tenho outras alternativas. Eu posso gerar no 6 e propagar no 7. Certo? Mas eu tenho outra alternativa. Eu posso gerar no 5, propagar no 6 e propagar no 7. E eu tenho a minha última alternativa, que é gerar no 4, propagar no 5, propagar no 6, propagar no 7. Então a gente consegue gerar o carry de uma dessas formas. Então esse bloco meu de 4 bits aqui, ele gera um carry segundo essa alternativa. Observa que esse circuito está mais rápido do que ficar fazendo a cascata de todos eles. Por quê? Porque eu consigo passar pelo lado do circuito andando de 4 em 4 elementos. Ele é um pouco mais rápido que os outros. Ok? E como que eu consigo propagar um carry? Observa que eu estou falando o resultado daqui. Nesse momento, a gente está esquecendo aquela seta verde lá em cima e a seta verde aqui embaixo. Na verdade, a gente está olhando só na seta verde de baixo e eu estou perguntando, eu quero gerar o carry na seta verde de baixo, independente de quem vem. Por que é independente de quem vem? Porque aí eu levo esse cara para lá. Certo? Independente de quem vem, eu acelerei e gerei um carry aqui. Porque se ele vier, ok, ele passa. Se ele não vier, eu já resolvi, independente dele. Ok? Gerar no 5. Não, se você... Olha bem, você gerou no 5, gerou no 6 e propagou no 7. Certo? A gente tem esse elemento aqui, ó. Gerei no 6 e propaguei no 7. Eu não preciso olhar nem o 5. Já vai gerar carry para você. Observe que ela já está, entre aspas, minimizada, tá? Certo? A versão intuitiva dela tenta ficar um pouco mais minimizada, tá bom? E a gente precisa agora propagar. Propagar, como que eu consigo propagar um carry que entrou até alguma coisa aqui embaixo? Oi? Entendi? Todos os PIs têm que estar ativos. Então, para a gente propagar, é mais simples. Se todos eles propagarem, entra um carry lá em cima, sai um carry aqui embaixo. Ok? E com isso a gente fez para 4 bits. Vocês poderiam fazer com 8 bits. Diga, Pedro. A diferença de P, vamos pegar no conceitual. P, ele propaga um carry. Ele não cria carry. Se vier um carry, eu sei que vai sair um carry. Ok? Independente do que tiver aqui dentro. Tá? O G não. O G eu sei. Não importa o que vem, eu vou gerar um carry. A intenção principal por trás disso está em fazer o circuito de carry aqui da saída responder mais rápido. Eu não quero passar por todo mundo individualmente para descobrir a conta, certo? Lembra aquela cascata que a gente teve aqui no... Esse circuito todo em vermelho? Você é capaz de saber o carry até lá no final. O grande problema disso é que ele vai demorar muito tempo. Então a nossa ideia é agrupar esses caras, no nosso exemplo, a cada 4, e fazer, ok, tem um vai 1 aqui, de alguma forma eu consigo sair com o vai 1 do outro lado. Eu não preciso calcular todo mundo no caminho. Certo? Essa que é a ideia geral. Tudo bem? Só para dar uma noção de tamanho para vocês, vários processadores, a Intel tem algumas linhas deles, que eles são capazes de fazer 2 somas por ciclo de clock. Eles são capazes de fazer 2 somas por ciclo de clock. Então a gente está acelerando o somador, mas esse somador ele já é muito rápido, já é um dos componentes mais rápidos do seu processador. Ok? Então ele é capaz de fazer muitas somas por ciclo de clock. Além disso, tem uma outra coisa interessante. Suponha esse mesmo somador de vocês aqui, olha. Quanto tempo eu gasto para somar 2 números? Suponha, por exemplo, 10 nanosegundos. Quanto tempo eu gasto para somar 3 números?
vocês acham que vai ser? 20? Alguma coisa diferente? 10? Não, esquece a relação que eu falei com esse processador da Intel, porque eu não estou falando nessa máquina, estou falando só desse circuito aqui. Oi? A nossa intuição é que a gente deveria somar dois números e depois soma o resultado dele com o outro. Faz sentido, não faz? E se eu fizer um circuito especial para somar três números? Quanto tempo eu gastaria? Oi? Suponha, por exemplo, que eu esteja com um somador de 32 bits. Quanto tempo eu gastaria? Eu não estou escutando. Espera aí. Está com problema de barulho aqui. Daqui a pouco eu estou de novo. Diga, você está falando muito baixo. Eu também, né? Suponha que eu tenho um somador de 32 bits. Eu quero somar três números. Com dois números, um somador de 32 bits com dois números me dá 10 nanosegundos. Oi? Alguém falou 15. Por que 15? Diga, Rafael. Você não tem que somar a resposta com o outro? Você não tem que somar a resposta com o outro? E aí a outra soma inteira de 32? Mas tudo bem, mas eu gastei 10 para ter a primeira soma. Depois eu gasto mais 10 para ter a outra soma. Ou eu gasto mais 5. Como é que você conseguiu chegar no 5? Vai ter mais de um somador. Você quer tentar fazer uma soma meio sequencial. Tá chegando, vamos lá. Como é que vocês fazem? Bota a saída do somador na entrada do outro. Legal, e aí? O que acontece com isso? Quem termina primeiro? Esses bits aqui da esquerda ou os bits da direita? Qual que vai terminar a soma primeiro? Oi? Os mais significativos ou os menos significativos? Por que eles vão terminar primeiro? Por que esse cara aqui vai terminar primeiro? Porque ele não tem que esperar vai um de ninguém, né? Certo? Se você está dentro de um processador e você tem que colocar instruções, você vai ter que colocar duas instruções. Como o Pedro falou aqui, certo? Com duas instruções você precisa fazer uma soma e depois fazer outra soma. Se uma soma gasta 10 nanosegundos, você vai ter que gastar 20 nanosegundos. E acabou, não temos mais discussão quanto a isso. Mas, se você tem direito a isso, você pode colocar um hardware, você pode tirar proveito do fato de que esse elemento aqui em azul ficou pronto primeiro. E liga esse somador no próximo direto, sem clock, sem nada. O que vai acontecer? A outra soma vai saindo junto com você. À medida que os bits vão passando por uma, eles vão também sendo calculados pela outra. Certo? E você vai ter um atraso de uma operação entre uma e outra. Isso quer dizer, quando a primeira faz essa operação aqui, depois que ela terminou de fazer, um ciclo depois você vai ter alguém, um instante de tempo depois, alguém fazendo aquela de cima, enquanto a outra está fazendo aqui embaixo. E aí você tem um instante de tempo depois. Não é clock, não tem nada disso. Você está passando o elemento para lá. Certo? Potencialmente, um 32 avos a mais. Um 32 avos de 10 nanosegundos, além dos 10 nanosegundos. Potencialmente. Vai ser exatamente assim, por causa de questões de layout. Mas você pode fazer, então, duas somas em praticamente o tempo de um. Tudo bem? Entenderam a ideia? Você implementar esse caso. Exatamente. Por que eu estou falando isso para vocês? Vale a pena somar três números? Hein? De vez em quando, né? Oi? Depende, sempre depende. Depende, é sempre uma boa resposta. Vocês já ouviram falar em... Provavelmente tem gente ali, né? Tá ouvindo? Bom, uma coisa que não sei se vocês já ouviram falar de processador digital de sinais, também conhecido como DSP. Já ouviram falar nisso? Esses aqui são processadores altamente especializados para, como o nome diz, processar sinais digitais, formas de ondas. Então, você vai pegar, se você tem um amplificador de áudio digital, um gerador de áudio digital, um teclado, alguma coisa assim, tem um DSP lá dentro tentando gerar as ondas para você. No seu celular tem um DSP, pelo menos, tentando gerar o sinal que você vai jogar no ar aí para fazer o seu comunicar com a torre, pelo menos um DSP.
E uma das características muito interessantes do SP é que eles são fortemente baseados em fazer contas. Eles precisam fazer muitas contas. E uma das contas que ele mais tem que fazer é um conjunto de produto mais soma. Geralmente é algo assim. Certo? Um produto acumulado. Então ele vai multiplicar B vezes C, acumular no A. Okay? Isso aqui é uma operação que, depois que as pessoas começaram a notar, você deveria colocar duas instruções o tempo inteiro. E eles notaram que dava para fazer um pouco mais esperto e caminharam para criar uma instrução chamada MAC, Multiply and Accumulate. Certo? Então é muito comum quando você vai fazer processamento de sinal, você usar uma operação chamada MAC. Quanto tempo gasta um MAC em relação àquelas duas ali? Praticamente o mesmo tempo. Qual a ideia aí? Qual a sacada deles? Eu faço a multiplicação e logo na sequência eu faço a soma, enquanto eu já estou fazendo a próxima multiplicação, soma, multiplicação e soma. Então eles cascateiam essas operações de forma que você consiga fazer praticamente as duas no tempo de uma. Ok? E por aí vai. Se você descobre uma operação, uma sequência de operações dessas, certo? Que você poderia fazer numa só, isso facilita e faz seu programa ficar mais rápido. Vai lá, algum fabricante de processador implementa essa operação em hardware e você consegue ter um desempenho melhor para ela. Okay? Então, a gente fica olhando para dentro do nosso processador como se ele tivesse um conjunto de instruções definido, bem fixo e tudo mais. Mas o que acontece na realidade é que ele tem esse conjunto fixo, mas de tempos em tempos as pessoas criam extensões para nos ajudar a processá-lo mais rápido. Então, os processadores acabam ficando mais rápidos. Por colocar não instruções completamente diferentes, e sim instruções que já existiam de alguma forma e ele coloca nesse processador para gente. Ok? Tudo bem? Só voltando aqui. A subtração. O que a gente faz na subtração? A gente subtrai, para subtrair dois números, a gente trabalha com complemento de 2. Então, no fundo, 7 menos 6 é o equivalente a 7 mais menos 6. Como a gente já tinha visto, complemento de 2. E as operações passam a ser equivalentes. Nos dois casos aqui, tem aqui embaixo as regras de overflow, tanto no anterior quanto no atual. Tem as regras de overflow. Quando que acontece o overflow? Qual a definição de overflow para vocês? Sabe o que é overflow? Oi? Quando estoura o número, acho que o computador explode. Mas, um pouco de liberdade de linguagem. A operação matemática que dá errado. Gostei de dar errado, mas talvez seja tão impreciso quanto estourar lá do outro lado. Somar dois negativos e dar um positivo. No fundo, overflow vai acontecer para vocês toda vez que você quiser armazenar um número, que o número precisa de mais bits do que você tem. Essa é a ideia geral. Então, vai dar errado, ok? Vai dar errado, vai estourar, vamos dizer, essa capacidade. Então, overflow significa, eu quero armazenar um número aqui, e meu número tem 33 bits, mas eu só tenho 32 de armazenamento. Meu número só pode ser representado com 33, porque eu só tenho 32. Meu número só pode ser armazenado com 17 bits, no mínimo, e eu só tenho 16. Meu número pode ser armazenado, precisa de 10 bits para ser armazenado, e eu só tenho 9. Então, overflow vai acontecer toda vez que você precisa de mais bits que você tem. Essa é a ideia geral. Vai dar um estouro, vai dar um resultado diferente. Essas duas coisas estão corretas, mas conceitualmente, mais para cima, a camada mais acima, pensa que o resultado da sua conta te exige ter mais bits do que você tem de armazenamento. Tudo bem? Como é que a gente faz? Como é que a gente trata com overflow? O que acontece quando gera um overflow no seu processador? Sobe uma flag. Quem falou? Sobe uma flag. O problema é que o MIPS não tem flag. Olha que legal. Gera uma exceção isso. O MIPS é muito mais radical do que a Lazul nele, né? Segmentation full para o cara se você gerar. Quem mandou você gerar overflow? Né? Segmentation full para você. Olha que legal. Imagina, seu programa te mandou fazer uma conta e ele dá segmentation full. Ou tela azul, depende de como você preferir. O que acontece no geral? Então, o MIPS ele tem duas formas de olhar. Algumas linguagens, como C, elas simplesmente ignoram o overflow. Sabia disso? Por padrão, C ignora completamente o overflow. Certo? Outras linguagens, como Ada, Fortran, elas já
precisa de overflow e obriga a acontecer alguma coisa com o overflow. Então, o que acontece? Nós vamos ter dois tipos de instruções no MIT. Uma instrução aritmética que vai levar em conta o overflow, e aí vai gerar exceção, e outra que não vai gerar exceção. E aí fica a cargo do compilador ou do programador escolher qual das duas instruções que ele vai querer. Certo? Se a gente pegar aqui, para dar exemplo da instrução de soma, a instrução add, ela gera overflow. A instrução não gera overflow. A DDU não gera overflow. Então, o U, embora a gente tenha a noção de que ele é unsigned, uma coisa que vai acontecer de verdade é que ele vai ignorar o overflow, o que quer que aconteça ali, e simplesmente continua rodando. Aí tem uma pergunta interessante. Se você compilar seu programa em C, tarefa que eu costumo dar muito em 723 para vocês, para quem vai fazer posteriormente, compila o seu programa em C, conta quantas instruções add tem nele. Quem consegue me dar a resposta? Oi? Alguém chutou aqui já. Zero? Zero. Não vai ter nenhuma. O programa em C ignora o overflow. Então você nunca vai ter uma instrução de add no seu programa em C. Imagina como fica a cabeça de vocês quando vocês vão às 8 da manhã, né? Tem acordar às 8 da manhã, vai compilar um programa e vai contar. E aí você dá um grep lá com add e não acha nenhum. O que vai acontecer? Simplesmente tem um monte de ADDU. A ideia geral é que C não gera overflow, não quer considerar o overflow. Aconteceu o overflow, vai aparecer um resultado incorreto, ok? Mas o compilador não vai olhar isso para você, ok? Ele não vai tratar isso para você. E como que funciona a execução ou a geração de overflow no MIT? Como é que acontece quando você precisa gerar uma exceção? No próximo passo. Deu um overflow, tudo bem, e aí? O que eu faço? O MIT é um pouco mais simplista nesse sentido. Né? Ele é um pouquinho menos burocrático nesse momento. Ele tem um registrador extra chamado EPC, de Exception PC, e ele pega o PC seu, quer dizer, o Program Counter, o cara que estava apontando para a instrução que você vai executar, ele pega esse cara e copia para o EPC. Certo? E depois disso salta para o endereço pré-definido. Acabou, já tratei a exceção. Você tem que botar um código lá para resolver o seu problema todo. Certo? Você não vai ter nenhum outro suporte do seu hardware para tratar essa exceção. Deu exceção, ele guarda o PC e salta para o lugar. A partir desse momento, é por sua conta. Você tem que botar um código lá para tratar essa exceção. Ou então, segmentation flow. O sistema operacional já deixa um lá para você. Tudo bem? Sim? Satisfeito? Sim, muito bom. Evento novo que eu preciso. Sim, ele tem uma função que volta, que deu a pessoa e volta. Tem uma função no final. É estilo Mentel e tem um hack. Tem alguma coisa parecida aqui também. Mas você tem que falar para onde você quer. E a ideia geral de você saber onde você quer é olhar o EPC. A gente está sendo um pouco simplista aqui, certo? Ele tem um registrador de causa também. A gente vai olhar isso mais para frente para implementar e tem um registrador de causa. Por enquanto, como a gente só gera uma exceção, então suponho que seja essa, certo? Mas daqui a pouco você vai ter que olhar o registrador de causa também. Aí o registrador de causa fala para você o que aconteceu. Tem um monte de bit e de acordo com o bit que estiver ativo, ele gera para você. E as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Imagina agora que você tem um processador que pode ter aí 200 instruções em andamento. Quer dizer, ele começou a rodar 200 instruções, mas ainda não terminou nenhuma delas. Certo? Do conjunto de instruções. Vão acontecer exceções ali no meio. Na verdade, talvez não uma, duas ou 10. Então, ele tem que conseguir tratar essas exceções de uma forma coerente. Certo? E aí tem mecanismos para tratar isso. Normalmente você enfilera as instruções em ordem e tenta ver qual foi a primeira exceção que aconteceu. E aí você atende a ela primeiro e manda rodar o resto de novo.
Se gerar exceção de novo, ok. Você atende a próxima. E vai assim sucessivamente. Ok? Aqui uma outra coisa interessante. Isso aqui vocês já estão craques, né? Extensões multimídia. Certo? Os processadores costumam ter operações, eles gostam de fazer operações com números grandes, 32 bits, 64 bits. Só que muitas das vezes você não precisa. Imagina o seguinte, você quer manipular as cores de uma imagem. E a imagem tem 8 bits de profundidade de cada uma das cores. E aí você quer somar, por exemplo, se a gente pegar numa imagem, vou pegar um ponto da imagem nossa, e esse ponto tem certo? Esse ponto aqui é RGB, quer dizer, vermelho, verde e azul, e ele tem as cores, o tom de cada uma dessas cores para formar o que a gente quer. Agora imagine o seguinte, imagina que você quer tornar esse azul dessa imagem mais claro. Certo? O que você precisa fazer com ele? Você pode vir aqui e somar, por exemplo, mais 100 no azul. Tudo bem? E o tom azul dessa imagem vai ficar mais claro. Ok? Daquele ponto específico. Então, se o tom azul vai ficar mais claro, no fundo você quer colocar mais 0 nos outros também. Não é verdade? E aqui, só para facilitar as coisas, muitas das vezes você tem alguma coisa aqui que você também vai colocar mais 0. Ou um outro canal, como alfa, que é transparência, alguma outra coisa ali. Certo? Bom, e nós temos um problema agora. Porque se eu somar mais 100 no azul, eu posso gerar overflow, não posso? E eu posso acabar gerando um mais 1 no verde. É isso que vocês querem? Imagina, você tem aquela barrinha de controle de cor, quando você chega lá no canto direito dela, troca o verde ao invés de trocar o azul. Não é isso que vocês querem, né? Certo? Então, para manipular cores, você poderia usar manipulação convencional de 32 bits, igual você já está acostumado. Você poderia usar os registradores de 32 bits normais. Só que você teria esse problema. O vai1 aqui ia te afetar bastante. Certo? Ok? Então a primeira coisa que surgiu de ideia era fazer, usando os mesmos registradores de 32 bits, fazer 4 operações de 8 bits. São 4 operações de 8 bits. O que significa que eu pego o mesmo circuito que eu já tinha, só que eu tiro a lógica do vai1 em posições específicas. Eu desabilito a lógica do vai1 em posições específicas. Então agora nós somos capazes de realizar as operações aqui em cada um desses 4 pedaços e não vai ter vai1 entre eles. Certo? Oi? Vai acontecer o overflow, mas eu vou supor nesse primeiro momento que nem que o overflow está sendo ignorado, não vai gerar exceção. Tudo bem? A gente vai resolver esse overflow de outra forma daqui a pouco. Ok? Então, nesse primeiro momento, a gente vai considerar que o overflow está ignorado. Tá? E aí, a gente começaram a surgir as primeiras extensões multimídia. Ela permitia que você fizesse 4 operações de soma com hardware de um somador só. As pessoas notaram que isso começa a dar resultados muito legais. E decidiram trabalhar agora com somadores de 64 bits, onde você pode dividir em pedaços de 8 bits também. Em somadores de 128 bits você pode dividir. Em somadores de 256 bits, onde você poderia dividir. E eles começaram a notar que dava para ter resultados mais genéricos do que isso. Então você pode pegar um somador, por exemplo, de 64 bits e fazer 2 contas de 32. Não precisa fazer 8 contas de 8. Você pode fazer 4 contas de 16. Então você tem várias combinações. Então, as extensões multimídias começaram a trabalhar com essas variações aí de operações. Você pode ter várias operações, vários tamanhos diferentes, em cima de um único tamanho base. Você pode pegar, por exemplo, 128 bits e fazer 4 operações de 32 bits. Opa, mas calma aí, o número de pontos flutuantes também tem 32 bits. Então eu vou fazer 4 operações de pontos flutuantes simultaneamente também. Ok? Então as extensões multimídia vieram para poder empacotar dados e manipular esses dados de forma distinta para a gente. Eles vão fazer a mesma operação em cada um dos pedaços desses dados. Tudo bem? E aí, Samuel? Aí o Samuel perguntou, mas e overflow, né? Vai gerar overflow? E tem uma outra questão interessante. Imagina que agora você está aumentando o seu tom. Nosso exemplo aqui, eu estou aumentando o tom de azul da minha imagem, né? De repente chega no momento que a minha imagem é só uma tela azul
Eu estou fazendo o azul ficar mais claro, mais claro, mais claro, mais claro, de repente fica preto. É isso que você quer? Imagina, você tem aqui, ó, essa barrinha aqui, você tem um mais e um menos aqui, só para você aumentar o quanto você quer somar. Imagina, você está clicando no mais, a sua tela vai ficando cada vez um azul mais claro, mais claro, mais claro, mais claro, de repente fica preto. É isso que você quer? O que aconteceu? Passou do 255 para o zero. Como eu falei que ele não avisa que deu overflow, passou, acabou. Certo? Então, uma outra propriedade interessante que é comum vocês encontrarem em extensões multimídia é o que a gente chama de lógica saturada ou de operações saturadas. Certo? É o seguinte, se aqui cabem 8 bits, certo? Isso significa que a gente tem valores de 0 a 255. E se você vai trabalhar com um operador saturado, ele fala para você o seguinte, uma vez que chegou no máximo, eu não passo dele. Então, ao invés de dar overflow, ele mantém no máximo. Suponha aqui, para dar o exemplo, que esse cara tivesse o valor 200. Certo? Então, o B está com o valor 200 e nós mandamos somar mais 100. Quanto vai dar de resultado? Deveria dar 300. Certo? 300, se a gente colocar lá, e colocar na nossa representação, certo? Nós vamos encontrar que o valor apareceria como 44, que é dar overflow, ia chegar a 44 lá. Mas, se você faz uma operação saturada, ele para em 255. Okay? Então ele vai até o máximo e para nesse máximo. Okay? Isso é operação saturada. Para você ter uma ideia, isso aí ajuda vocês também fazendo amplificação de áudio. Você quer aumentar o volume, por exemplo, digitalmente do som, normalmente você vai usar a operação saturada. Senão você acaba gerando outras frequências ali que você não quer manipular. Então, você aumenta o volume, você vê que o som saturou, de verdade, parece que é um ruído, mas no fundo, é a saturação sendo forçada por esse elemento aqui mesmo. Ok? Dúvidas, perguntas? Multiplicação. Como é que a gente multiplica dois números? Como é que vocês multiplicam esses caras? Está em binário, tá? Converte decimal e multiplica. Exatamente, certo. Então vamos lá, 30 segundos para vocês fazerem no papel sem converter para decimal. Mas assim, é sério, isso aqui faz parte do aprendizado de vocês. Eu queria que vocês fizessem passo a passo, igual vocês aprenderam há sei lá quanto tempo. Certo? Bem menos tempo do que eu. Ok? Lembrando, tabuada de 0, tudo multiplicado por 0 dá 0. Tabuada de 1, tudo multiplicado por 1 dá ele mesmo. Certo? Então não precisem ficar tímidos em esquecer a tabuada. Depois fala que a universidade vai ficando mais difícil, né? Então você tinha lá, sei lá, estava no segundo ano, terceiro ano, tinha que decorar até a tabuada de 9, agora a tabuada só de 0. Oi? Não, eu quero multiplicar o de baixo com o de cima, eu quero ser um pouco mais menor. Não, vamos. É comum, mas ok. Graças ao Pedro, a gente vai ter que trocar o nosso número para ficar mais fácil. Pronto, Pedro. Fica mais fácil agora para você. Agora ficou difícil demais agora. Alguém não assinou a lista ainda? Pessoal, é importante vocês fazerem isso aí no papel, porque vocês vão notar esses bits aparecerem no multiplicador de vocês daqui a pouco. Certo? Então, não é só brincadeira.
Primeira linha é essa. O que eu fiz aqui? Oi? Só joguei a linha para baixo. Multipliquei a linha inteira por 1, né? Certo? E agora, a próxima operação que eu tenho que fazer? Oi? Multiplicar esse cara. Certo. Onde eu coloco? Por quê? Então a gente vai pegar esse cara e colocar 4 zeros. Isso? Depois vocês dão nota para mim. Próximo aqui. Oi? Na terceira casa. E esse cara aqui. O que eu tenho que fazer? Quando eu multiplico dois números de 4 bits, qual é o tamanho do meu resultado? Quantos bits tem o meu resultado? Oi? 8 bits? Você inventei esse bit aqui ou não? Eu inventei ou não? Vamos lá, vamos começar a fazer perguntas agora. Minha vez de fazer perguntas para vocês. Ou aquele número pode aparecer um 1 lá? Pode aparecer, não pode? Como que ele apareceria? Tem que dar um vai 1 aqui, né? Aí você traz o vai 1, com mais um 1 daqui, você bota o 0 aqui e traz ele para cá. Então é possível aparecer. Ok? Tudo bem? Ok, então primeira coisa, se eu tiver 4 bits e quiser multiplicar por outro número de 4 bits, eu vou ter um resultado de 8 bits. Se eu tiver 32 bits e quiser multiplicar por outro de 32 bits, vou ter um resultado de 64 bits. Se eu quiser colocar o resultado em 32, o que vai acontecer? Pode dar overflow. Certo? Concorda comigo? Pode ser que meu resultado não caiba lá. Ok? Que operações que a gente viu aqui? Tirando essa que a gente olhou de copiar o número, né, no caso, ok? E fazer a nossa tabuada funcionar, nós também olhamos algumas operações, não? A gente tem a soma. Eu preciso somar só depois que eu tiver os 4 algarismos? Dá para somar mais rápido? Ou aos poucos? Na verdade, quando eu fizer a primeira linha e a segunda, eu posso somar. Não posso? Pego esse resultado, somo com esse, né? E somo de novo com esse. Tudo bem para vocês? Isso é um problema? Vai dar a mesma resposta? Por que eu quero fazer isso? Oi? Para fazer iterativo, exatamente. Imagina o seguinte, você tem 32 bits. Quantos registradores intermediários você precisaria? Oi? Precisaria de 32 intermediários, né? De quantos bits cada um? 64, né? Você tem que lembrar que aqui a gente fez um deslocamento, mas olha bem, é esperado que você tenha esses zeros aqui, não é? Não é esperado que você tenha esses zeros? Na verdade tem até mais uma outra linha de zeros aqui, né? Não é isso? Então, para fazer uma conta, uma multiplicação de 32 bits, eu precisaria de 32 registradores de 64 bits para o resultado intermediário? Não, vamos fazer as contas parciais. Entenderam que é só uma simplificação no processo? Não precisa ir fazendo todas as contas, ok? Tudo bem? Agora vamos pensar o seguinte. O que mais que a gente tem aqui que ficou de forma genérica? Vocês conseguem pensar no algoritmo que faz essa multiplicação? Como é que ele faz? Vamos lá, o que vocês fazem aqui? Oi? Um shift e 2 shifts?
3 shifts. Soma? Bom, a gente precisa fazer soma, é claro. Já sei que eu preciso de uma soma. Vamos lá. E o shift? O que a gente tem de fazer de shift aqui? Oi? Sempre faz, mas não necessariamente sempre soma. Legal. Tá chegando no hardware para fazer isso ou não? Consegue pensar em caixinhas que façam isso? Somador é uma caixa, registrador é outra caixa. Vocês conseguem pensar? O shift também pode ser caixa. Vamos desenhar ela aí? Vamos lá, do lado aí da sua conta? Vamos lá? Vamos ver o que a gente chega lá? Vamos ver se vocês conseguem fazer. Uma caixinha que faz desloca, outra caixa que faz soma, uma caixa com registrador e um monte de coisa. Quem são os atores envolvidos? Quem são os nomes dessas coisas? Vocês precisam de mais alguém além desses 3 registradores aqui? Os dois de quê? 2 de 8 bits. Onde são? Os dois de cima? Você quer multiplicar A vezes B, né? Tudo bem? E você quer ter um resultado que é o seu produto. Precisa de mais algum? Precisa de um auxiliar? Vocês estão fazendo, pode pesquisar. Oi? 2 registradores? Onde? No produto? Ah, não, eu coloquei um registrador de tamanho dobrado. Pode ser? Vai ficar mais fácil por enquanto. Depois a gente checa um pouquinho de questão de tamanho. No primeiro momento, pensa que está todo mundo grande. Por isso que eu desenhei até o primeiro ali um pouco maior. Ok? Põe que está todo mundo no tamanho grande. Inclusive, como é que você soma um número de 16 bits com outro de 32? Oi? Faz um pad, transforma 16 em 32 com um monte de 0 ou um monte de 1, certo? Dependendo do valor que você quiser, e coloca ele lá. Ótimo. Então, nossos registradores todos têm o tamanho do dobro da palavra aqui. No nosso exemplo, nossa palavra é de 4 bits, simplesmente vai caber aqui na tela. Fazer uma operação de 32 bits vai demorar muito tempo e nem ia caber facilmente aqui. Então, a gente está trabalhando com palavras de 4 bits nesse momento. Logo, os nossos registradores estão todos com 32 bits. Tudo bem? E aí, funciona? Oi? Já? Bernardo? Funciona? Daniel? Vamos? E aí? Quem são os caras? Bom, a nossa multiplicação ela gira em torno de um monte de somas, não é verdade? Vamos começar desenhando o somador?
Tá no monstro aqui. Vamos começar pelo meio dele. A gente quer fazer somas, não quer? Tudo bem? A gente quer fazer somas. Certo? A soma dos valores intermediários. Então, pensa num dado momento, ok? Se eu multiplicando tem alguma sequência nossa. Só relembrando, a gente está multiplicando esse cara A aqui por esse B. Eu vou anotá-los aqui do lado, tá? Certo? A gente está com esses dois caras aqui, que é o que a gente quer colocar aqui, né? Tudo bem? São esses dois caras que a gente quer colocar aqui. Qual era a ideia? Se o primeiro elemento à direita do multiplicador for 1, o que a gente faz? Soma. Então a gente tem que pegar esse cara, avisar o controle, tudo bem? E aí o controle vira e fala, ok, faço uma soma. Somar com quem? Com o produto. Qual o valor inicial do produto? Tudo bem? Quanto vai dar essa soma? Vai dar exatamente o cara ali de cima, não é? Eu vou trabalhar só com os 4 bits por enquanto, certo? Depois, quando precisar, a gente vou escrevendo os outros, senão vai ficar muito tumultuado aqui, tá? Tudo bem? E agora, o que a gente tem que fazer? Quem que tem que receber o shift para a direita? O multiplicador tem que receber um shift para a direita. E o multiplicando um shift para a esquerda. Simultaneamente a gente faz essas duas coisas. E a gente tira esse cara e bota um zerinho aqui. Tudo bem? Ao mesmo tempo eu faço os dois deslocar. Eu desloco um. Quer dizer, eu já gastei esse 1 aqui que está marcado, né? Esse 1 aqui já foi gasto, já usei. Certo? E eu coloco mais um zero lá. Porque agora se eu tiver que somar, ele já vai ter que aparecer um pouco para a esquerda. Então a gente desloca, certo? O multiplicador para a direita e o multiplicando para a esquerda. O que a gente faz agora? A gente verifica o bit. Qual bit que é? O que eu faço com zero? Nada. Então não vai ter soma, né? Legal. Não vai ter soma. Certo? O que eu faço agora? Descarta esse cara, mais um shift para cá, e coloca mais um zero aqui. O que eu faço agora? Olha novamente o bit 1, que é o bit mais à esquerda, né? Ok? Mais à direita, desculpa. Olha o bit mais à direita e ele fala, legal, agora você vai voltar a fazer uma soma. E a gente olha exatamente a soma que a gente precisa. Qual soma que a gente precisa? Eu vou somar esse cara aqui de cima com esse aqui de baixo. E a gente vai chegar no nosso resultado. Ok? Parou por aqui? Hein? Não, tem mais um bit, né? Então a gente tem que deslocar para a direita, colocar mais um zero e olhar esse outro bit aqui. O que ele fala? Legal, não tem que fazer mais nada, certo? Não precisa fazer a soma. Eu só vou completar os 8 bits aqui que eu tinha deixado para completar só no final. E a gente descarta esse cara sem problema. Tudo bem?
Dá para fazer isso em hardware? Dá para fazer melhor? Sempre dá, né? Certo? Então, só voltando aqui, essa é a conta que a gente tem que fazer. Na verdade, esse aí é o multiplicador que a gente vai ter que fazer. É um circuito praticamente igual àquele que a gente tinha. Só presta atenção para os campos aqui, ó, de 64 bits lá e 32 bits aqui. Tudo bem? Então, só a questão do tamanho dos campos, que a gente precisa olhar. E tem como melhorar? Tem. Mas vamos olhar um pouquinho sobre esse cara aqui primeiro. Para fazer uma multiplicação de 32 bits, quantos ciclos eu gasto? 32 ciclos, né? Faço bit a bit a multiplicação. Dá para fazer mais rápido do jeito que está aqui? Se você tiver alguma coisa comparando esse cara aqui com zero, na hora que ele ficar igual a zero, você pode parar a multiplicação que o resultado já está correto. Tudo bem? Então dá para acelerar. Muitas das vezes você não vai fazer uma multiplicação de 32 bits inteiros. Muitos dos bits são zero. Então você pode aproveitar isso aí e acelerar. Quanto você acelera, vai depender dos números que você está trabalhando. Ok? Outra coisa importante que o Pedro mencionou mais cedo, né? Eu posso pegar o menor dos números e trocar a ordem deles. Né? Certo? Isso é uma coisa importante. Imagina que esse cara aqui tem um monte de 1, o multiplicador tem um monte de 1, mas multiplicando só tem 2 bits uns ali. Então a gente pode inverter a ordem dos dois e colocá-lo lá. Tudo isso nesse mesmo multiplicador. Ok? Tudo isso exatamente nesse mesmo multiplicador. A gente consegue fazer ele ficar mais rápido agora? A gente vai, antes de fazer ele ficar mais rápido, a gente vai fazer ele ficar mais simples. Você consegue fazer ele ficar mais simples? O que pode ser mais simples? Vamos lá, o que é mais simples aqui? Pensa assim. Que coisas que poderiam ser mais simples? Controlador, mas o controlador virou uma bolinha. No máximo que vai fazer é desenhar uma bolinha menor, mas não, a gente não está vendo ela aqui, ok? Tudo bem? Então o controlador está exatamente assim, está encapsulado o suficiente para gente. Esse cara tem 64 bits, aquele lá tem 64 bits. Eu preciso de 64 bits ali? Os dois? Não? O que a gente pode fazer? Um só de 64 bits e ali. Mas depois ele vai crescer. Se a gente olhar esses dois caras aqui, na realidade, olha, o de cima ganha bits enquanto o de baixo perde bits. E esse aqui, e o produto vai ganhando mais bits, né? Certo? Então a gente pode tentar economizar espaço justamente com isso. Um desses valores vai perdendo bits enquanto o outro vai ganhando bits. Certo? E aí a gente chega nesse cara aqui. Um pouquinho mais esperto. Só para comparar com vocês, eu tenho o multiplicador aqui, certo? Com 32 bits. E aí nós temos o multiplicador, ele começa aqui nesse canto. Certo? O multiplicando, que tem 32 bits, ele tinha 32 bits originalmente, ele continua com os 32 bits. Ele não passa para 64, ele fica com 32 bits e para de sofrer deslocamento. Só que aí as contas que nós vamos fazer agora, elas são guardadas aqui, ó, sempre na parte superior do produto. E o produto que vai ser deslocado para a direita. Se o produto é deslocado para a direita, é algo parecido com multiplicando deslocado para a esquerda. Concordam comigo? Ao invés de botar um zero de um lado, eu tiro um zero do outro. E com isso a gente consegue fazer esse cara. Ok? E aí, novamente, nós gastamos um ciclo para cada operação. Certo? Logo eu vou precisar de 32 ciclos do mesmo jeito. A gente consegue otimizar aquela velocidade igual a gente fez anteriormente? Agora já começa a ficar um pouco mais complicado, lembra disso? Como é que eu vou comparar o cara todos com bits zeros e descartar? Não dá mais. Porque antes eu tinha um produto completo, agora eu tenho um produto que está precisando de deslocamento para a direita. Dá para fazer, mas ele perde um pouco de otimização. Okay? Ele gasta agora bem menos recursos que ele gastava anteriormente,
mas ele consegue ter um resultado mais rápido. Mais rápido, não, desculpa. Economizar recurso com resultado no mesmo tempo que o outro. Ok? Dá para fazer mais rápido? Deve dar, né? Não, senão não perguntaria, né? Como é que a gente faz, então? Como é que a gente faz mais rápido, irmão? Tá. Oi? Eu quero mais rápido agora. Eu já gastei menos recursos, agora eu quero fazer mais rápido. Várias vezes, cada um estudando um pedaço de mundo. Uma das formas de acelerar é a gente pensar que a gente não tem tabuada só de 0 e de 1, né? Tabuada de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E aí multiplicar de 4 em 4 bits. Ok? A gente pode pensar que nós temos tabuadas maiores e a gente consegue fazer multiplicações maiores. Há um problema aí nos valores intermediários, que você começa a gerar a cada 4 bits, você começa a gerar 16, você precisa recolocar e somar com os próximos, e vai um, mas você consegue fazer. Tem um multiplicador que ele foi muito famoso por um tempo, chamado multiplicador de Bull. Ele não faz, ele faz com de 2 em 2 bits, certo? Só que de uma forma um pouco mais, ele tenta ser um pouco mais esperto. Na prática, conseguiram provar depois de um tempo que ele não era, os casos onde ele é esperto não são tão comuns assim, então acabava que não tinha tanto problema. Mas vamos pensar o seguinte, como é que você multiplica um número por 2? Certo? Multiplicar por 2 é o quê? Deslocar para a esquerda, né? Multiplicar por 4. Multiplicar por 6. Somar esses dois. Somar esses dois. Multiplicar por 7. Oito menos 1? Pode ser? Ok? Então, só para lembrar, muitas das vezes a operação de multiplicação pode ser fatorada em termos de operações de deslocamento. Se você está multiplicando por uma constante, é possível até que seu compilador faça isso. Existe uma otimização de compilador que tenta, que ele fala tornar o seu código um pouco mais eficiente usando operações mais baratas, certo? Então, vocês têm que lembrar que por 2 foi direitinho com vocês, por 4 foi direitinho, por 6 vocês começaram a hesitar, mas logo chegaram, que é o 2 mais 4, né? Por 7 vocês tentaram fazer 2 mais 3, 1 mais 2 mais 4, onde tinha o 8 menos 1. O multiplicador de Buffer ele tenta fazer exatamente essa ideia. Eu vou pegar o 7 aqui como exemplo, para a gente trabalhar com ele. Observe o seguinte, o multiplicador de Buffer ele pega um número, em algum momento suponha que aparece essa sequência aqui. Tudo bem? E essa sequência tem um monte de zeros para cada um dos lados. E ele começa a fazer o seguinte, ele só olha para sequências onde mudam os números. Ele só olha para esses casos. Ele não olha para nenhuma sequência onde os números são 0, 0 ou 1. Ele só olha para casos que são 0, 1 e 1, 0. Como é que ele faz nesse caso aqui? Nesse caso aqui, ele sabe que ele tem que multiplicar por esse fator aqui, que é uma potência, então ele tem que deslocar o elemento e fazer a soma. Tudo bem? Então, se a gente pegar, por exemplo, o nosso número como sendo 0, 1, 1, 1, 0, é como se eu estivesse começando a olhar por esse cara aqui e eu sei, opa, começa multiplicando por 2. Tá bom? Ok para vocês? Então, o número você vai ganhar uma multiplicação por 2. Multiplicação por 2 é um deslocamento, desloca e soma esse cara. E aí o que ele faz agora? Ele vai achar uma outra configuração aqui. O que significou esse cara? Esse cara significa o seguinte. Significa que você quer pegar esse bit, certo? E fazer um efeito similar ao que a gente fez no 7. 7 não é 8 menos 1? Então, ele vai trabalhar exatamente dessa forma. Ele vai pegar, multiplicar por essa sequência significa
pegar esse cara aqui, multiplicar por esse cara aqui, 2, 3, 4, e subtrair um deles. Subtrair um cara para baixo. E ele começa a fazer essa jogada. Às vezes ele soma, às vezes ele subtrai. E para garantir que ele não tenha que fazer somas e subtrações juntos, ele guarda a última operação dele para poder acumular lá na frente e saber a operação que ele precisa fazer. Então ele tenta ser um pouco mais esperto para cadeias de números. O grande problema é que nós não temos cadeias de números normalmente muito grandes. Então acaba que o multiplicador de bulk não ganha tanto desempenho. Certo? Então a gente não vai falar tanto sobre ele. A gente vai falar sobre um que é muito mais rápido que ele. Ok? Como é que eu consigo ser mais rápido? Uma tabela gigante. É uma outra forma. Eu posso ter uma tabuada imensa. Né? Eu posso ter uma tabuada de 32 bits. Qual o tamanho dessa tabela? Qual o tamanho dessa tabela, Rafael? Gigante, certo. Qual o tamanho dela? Vamos lá. É uma alternativa. Qual o tamanho dela? 32 vezes 32? Só? Tem que lembrar que o cara dentro dessa tabela tem que ter 64 bits, né? Não é isso? E aí? Como é que você faz? Qual o tamanho dessa tabela? A forma mais fácil é você pensar assim, olha. Você tem o A, que você quer multiplicar pelo B, não é verdade? E você quer ter como resposta o C. Ok? Quantos bits nós temos aqui? Aqui? Não é isso? Então nós temos que ter uma tabela. De 64 bits de largura. Quantas linhas? Vai ter que endereçar os dois caras e tirar. Dá para simplificar um pouco a tabela? Dá para tirar um bit dela. Mas dividir por meio um valor tão grande assim não vai ser tão crítico assim. E aí? Aí? Quanto de memória é isso? Seu processador de 64 bits não consegue endereçar, né? Notou? Eu preciso de 72 bits para endereçar essa tabela. 72? Não, 60. É 72 bits. 67 bits. E aí? Como é que a gente faz? Esse caso aqui não tá bom, né? Então vamos tirar esse cara. Como é que a gente faz? Opa, só um detalhe. Aqui era 2 a 64. Aqui eram 8 bytes, né? Na verdade? É isso? Daqui que veio os 3 bits extras para dar o 67. Tá? Só para ligar o tamanho da tabela. 2 a 67 bytes. É mais que o seu computador consegue endereçar. A gente não está tão interessado nisso. Então vamos fazer um pouco mais simples, pode ser? O que a gente consegue fazer de mais simples? Se o primeiro bit for 1, o que eu faço com ele? Oi? Eu somo o produto aqui, não é? Não é verdade? Eu pego o multiplicando e coloco ele aqui, não é verdade? Tudo bem? Se o segundo bit for 1, a gente usa aqui, não vai? E a gente vai fazendo a nossa conta. E por aí vai. 32 níveis depois, o que nós temos?
32 somadores, cada um pegando exatamente o termo correto que a gente precisa. Basta agora você fazer um seletor para saber qual deles você quer somar ou não. Ok? Então você bota 0 ou bota o fator deslocado ali de acordo com o que você tem. Quanto de hardware eu gasto? Quantos somadores eu vou gastar agora? 32 somadores, né? Quanto tempo eu faço isso? Quantos ciclos? Potencialmente um. Talvez um bem grande, né? Lembra que a gente está falando em ciclo, mas ciclo não é tempo, né? Então o ciclo pode ser maior. A ideia geral é que você pode fazer isso aqui em menos ciclos. Certo? Então a gente pode fazer isso aqui em bem menos ciclos. Fazendo as operações fazendo as operações cascateadas. Com as operações cascateadas, a gente pode trabalhar com esse multiplicador fazendo essas somas. E eu posso quebrar em pedaços, por exemplo. Se eu achar que está gastando muito tempo essa sequência de somas aqui, eu posso quebrar em 3 ciclos. Ou posso quebrar em 5 ciclos, 4 ciclos, fazendo um pedaço em cada um deles. Mas ainda assim, eu tenho a flexibilidade para dizer quantos ciclos eu quero, de acordo com o projeto do meu hardware. Ok? Então, esse aqui, certo? Tem um problema bem grave de ter muitos multiplicadores, 32 deles, mas por outro lado a gente tem a vantagem de conseguir fazer mais rápido. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar e usar o mecanismo desse aqui, por exemplo, para tratar 16 bits, e usar o mecanismo do outro para tratar coisas maiores do que isso. Você pode ter os dois tipos de multiplicador trabalhando junto. Ok? Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Entendeu? Aqui ele tem os elementos todos, é que ele está em pé aqui do nosso caso, né? Então aqui você tem, deixa eu só marcar para você. Esse é o multiplicando 0, esse é o multiplicando 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, esse é o 6, esse é o 7. Então aqui o que ele está fazendo? Ele está pegando bit por bit e multiplicando pelo outro. É o que eu falei para vocês de ter o bit de habilitação. Certo? E aí vão saindo os bits aqui de resultados. Certo? Aí ele está fazendo as somas parciais depois. Ok? Eu fiz ela meio deitada. Né? Bom, vamos lá. Como é que funciona no MIPS? Certo? O MIPS a gente tem dois registradores extras só para resultado do produto das multiplicações. Os registradores do MIPS não são de 32 bits, então a gente precisa de um resultado no registrador de 64 bits, que a gente tem a instrução, os registradores high e low. Certo? E aí nós podemos fazer a multiplicação como multiplica o RS por RT ou multiplica unsigned RS por RT. Tudo bem? E o resultado vai vir parar aqui em cima no high e no low. Se você quiser ler do high, você usa a instrução move from high. Se você quiser ler do low, move from low. Simplesmente lê daquele registrador e traz para você. Então a multiplicação do MIPS, você manda fazer a operação e depois tem que ler a resposta de registradores especiais. Tá? Alternativamente, nós temos só o mul, certo? Mul, RD, RS, RT, que vai multiplicar o RS pelo RT e vai guardar só 32 bits direto aqui no RD. Se você tem confiança que o seu resultado da multiplicação vai caber em 32 bits, legal, usa essa operação de baixo. Senão, você vai ter que usar o multi lá de cima e o MF high e MF low. Ok? Então, você precisa de 3 operações de outro modo. Ok? Diga. O que precisa? Você já está considerando que vai ser 64. Se você pegar, nesse caso aqui, normalmente eles vão usar os US com código em C, certo? Eles vão usar o U com código em C, simplesmente para garantir que não vai ter nenhum tipo de problema desse jeito. É mais por simetria, você vai ver que tem o div U também, certo? Tem outras operações para garantir que tem a simetria e todas as exceções estão boas. Mas você não tem como dar overflow se a sua resposta está maior que 64, se tem 64 bits a sua resposta. Okay? É mais por simetria das operações. Ele vai considerar como unsigned.
você tem um problema aí, desculpa, para overflow você não vai ter o problema do U, mas você vai ter o problema do unsigned, por exemplo. Se você quiser multiplicar menos 1, opa, nesse caso aqui, menos 1 vezes 15, certo? Isso aqui vai ter que dar menos 15 de um lado, certo? Menos 15 tem praticamente todos os bits como 1 e os últimos bits ali vão ter um 0, tudo bem? Ok? Menos 15, pensa menos 15, 64 bits. O mais significativo vai estar com tudo 1, não vai? Agora, se você colocar esse cara aqui... Opa, desculpa, menos 15 aqui. Desculpa, era colocar do lado de cá, tá? Então esse cara aqui vai te gerar um número negativo na resposta. Esse número negativo na resposta vai aparecer lá com um monte de bits 1. Ok? No mais significativo. Agora, se você quiser multiplicar ao contrário, esse cara vai ser o 0x, ff, 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 certo? Ok? O menos 1 vai ser interpretado como esse cara, e esse cara aqui como 15. A sua resposta vai ter alguns poucos bits lá nos 64 bits ativos, no bit mais significativo, no byte mais, na palavra mais significativa, lá no high, vai ter alguns bits ativos, mas uma boa quantidade deles como 0. Ok? Então você não tem um problema de overflow, mas você tem um problema de sinalização agora. Tá? Como é que você faz a sinalização aqui, a multiplicação? Checa por sinal, calcula o sinal resultante, faz a multiplicação convencional sem sinal e aproveita. Tá? E aplica o sinal na saída. É algo parecido com o que a gente vai fazer de ponto flutuante também. Ok? Então, o overflow não vai acontecer porque você teve um espaço grande. Em compensação, aqui embaixo você vai ter overflow. Ou melhor, o potencial de overflow. Você já tem um potencial de overflow, porque você quer que dois números de 32 bits sejam multiplicados e caibam em 32 bits. Nesse caso aqui é fácil a gente pegar. É só pegar esse mesmo número que eu coloquei aqui em cima, né? Multiplique esse cara por 2 e já deu overflow. Tudo bem? Não. Não, você escolheu essa instrução. Oi? Ela vai dar exceção. Ok? Ela vai dar exceção para você. Ok? Divisão, pessoal. Como é que a gente faz divisão? Subtrai até não dá mais. Isso. Até cansar, quase. A ideia é exatamente isso, só que a gente tem que começar a olhar, certo? A gente vai chegar num algoritmo bem parecido com o anterior, só que ao invés de ficar fazendo soma, a gente vai ter que fazer subtração. E aí tem uma outra propriedade importante da subtração que a gente tem que olhar. O subtrai até não dar mais, que o Pedro falou, significa subtrair, e na hora que não deu mais, eu tenho que retornar esse cara. Porque a gente faz de cabeça a subtração. Cabe aqui? Não, não coube. O que a gente faz? Nem escreve no papel, né? Ele aqui, para saber se coube, ele vai ter que fazer a subtração. Então ele vai fazer a subtração, e aí ele às vezes vai ter que restaurar esse cara, fazer uma soma depois, para voltar o cara ao valor anterior. E aí ele faz outra subtração de um valor menor. E por aí vai até o final. Certo? Então a subtração é um pouquinho mais trabalhosa, porque você vai precisar tanto fazer soma quanto subtração aqui. Você faz a subtração, tenta tirar o cara, não deu, volta com ele. Depois você tenta tirar, soma ele de novo, desloca ele para a direita, tenta tirar de novo e vai assim sucessivamente. Ok? Tudo bem? Vocês são capazes de fazer um exemplo nesse cara? Vamos sim, né? Vamos lá? 30 segundos para vocês. Vamos pegar a nossa conta, a conta que a gente tinha feito anterior, né? Deixa eu achar ela aqui. Esse cara aqui, ó, 0011 0101. Quero dividir esses dois números. Então a gente coloca esse cara.
Leonardo Souto. Quem é Leonardo? Michel Francisco. Murilo Bássora. Fernando Miller. Brian. Rafael Fernandes. Samuel Mangabeira. Flávio Marcos. Pedro Henrique de Moura Andretti. Vitor Acarini. Pedro Gustavo. Vinícius Andrade. Rafael Osamu. Alexandre Novaes. André Henrique. André Nogueira. Bernardo Cauê Viegas. Daniel Watanabe. Gabriel Rezende. Gabriel Crisman. Giovana. Gustavo Fúmio. Martim. Rafael Faria. William Iquedo. Felipe Santos Oliveira. Heitor Ricardo. Pedro Henrique. William Azana. Arthur Espíndola. Rafael Júnior. Amadeu Bonfante. Amadeu. Eduardo Ferreira Barbosa. André Pinheiro. Pronto, senhores. Pronto, senhores. O que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Primeira história, primeira coisa, o divisor nosso. Certo? Primeira coisa que a gente tem que fazer é o divisor. Não é o divisor, não está aqui. Certo? Primeira coisa que a gente vai ter que olhar é exatamente o nosso divisor. E aí a gente vai olhar que o nosso número está tentando subtrair esse cara lá de cima, 0101, certo? Esse cara aqui embaixo. Ele não vai conseguir, certo? E ao não conseguir, no fundo ele só vai descobrir porque ele vai fazer a subtração, vai dar um número negativo. Ele volta, faz uma soma para recuperar o cara e aí faz um deslocamento, certo? É assim que a gente faz intuitivamente. Você quer dividir um número pelo outro, você vê se cabe. Não é isso que a gente faz? Se a gente pegar aqui, olha,
que a gente faz aqui? Coloca o 7 aqui primeiro, aí fala, não cabe, né? É assim? É claro que na nossa cabeça a gente não precisa nem tentar aqui, a gente coloca ele aqui, certo? Mas aqui não precisa, aqui a gente pode colocar um 2 e a gente vai botar 14. Mas o que acontece no nosso caso aqui? A gente faz de cabeça essa comparação. E para fazer essa comparação, a gente não vai poder fazer de cabeça. A gente tem que fazer a tabuada de 0 e de 1. A gente vai ter que fazer uma subtração. Então, a primeira tentativa da subtração é comparar com esses 4 números aqui. Não vai dar, certo? Ok? Então, a gente já ganha um 0 aqui de quociente. Aí a gente vai deslocar esse cara para a direita. Então, vai ganhar um 0 aqui. E vai tentar mais uma subtração. Então, comparando com esse aqui. Novamente, não dá. Certo? E a gente vai colocar mais um 0 à direita aqui. E a gente tenta fazer a nossa conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Vai dar esse cara? Ainda não, né? A gente precisa de mais um. E mais um só, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora sim. Certo? E nesse caso aqui, agora começa a caber, né? Agora aparece esse número, né? Então o que a gente faz? A gente faz a subtração. Oi? Ah, faltou um 0 aqui? Desculpa. Certo? Tudo bem? Depois a gente vai falar sobre esse outro 0. Espera um pouquinho só. E aí a gente vai fazer a subtração. O que dá de subtração aqui? Deixa eu colocar até em azul aqui para melhorar. Certo? A gente vai colocar a subtração e a gente vai ter... E o 1 é o número que apareceu lá, certo? Ok? A subtração nossa era só até aqui, mas ainda tem esse bit aqui que a gente coloca ele lá. Tudo bem? E a gente vai e coloca mais um 0 aqui. Certo? E a gente faz mais um deslocamento. E nesse caso... Opa, desculpa. Como tinha dado, apareceu um 1 aqui. E a gente vai fazer mais um deslocamento, faz a subtração. E essa subtração vai dar 0. O que é possível aparece aqui. Certo? Tem um problema nesse divisor, que é o seguinte. Ele não é feito para que a primeira operação dê 1. Por que ela não vai dar 1? Se ela der 1, você está subtraindo. Está dividindo o número de 64 bits por um de 32. Certo? Se você der 1 da primeira vez, significa que esse seu pedaço aqui cabe esse número aqui inteiro. Se cabe esse número, é sinal que o seu resultado não vai caber em 32 bits, vai dar maior do que 32 bits. Concorda comigo? Notaram o tamanho? Se aparecer um 1 ali, observe que eu tenho todo o resto de 32 bits, ou no caso nosso aqui, 4 bits para cá, que pode dar toda a minha conta. Então, nesse primeiro pedaço, a divisão não pode dar certo. E exatamente por isso que aquele primeiro 0 lá não é, aquele primeiro dígito lá vai ter sempre 0. O que significa que a gente não precisa começar por ele, já pode começar já deslocado. Ok? Então, com isso, a gente consegue fazer o divisor também de ter 2 ciclos. Só que o divisor tem um outro problema de overflow. Mesmo fazendo isso, a gente não tem a garantia de que ele vá caber. Certo? Se eu tenho um número de 64 bits, basta eu dividir esse número por 1, esse número de 64 bits certamente não vai caber em 32. Ok? Então, a divisão pode dar overflow, mesmo que a gente tenha os valores ali esperados e não sejam o que a gente quer. A resposta oficial deveria ser de 64 bits também. Mas a gente não tem a resposta de 64 bits. Então, tem que tomar um cuidado com ela, checar direitinho para ver se a gente consegue ter o resultado nosso nos 32 bits de resposta. Ok? Da mesma forma que a gente otimizou o multiplicador, a gente pode otimizar o divisor também. Certo? Ok? Então a gente pode fazer a mesma coisa, só que agora a gente empacota aqui para baixo, ao contrário daquele empacotado que a gente tinha feito da outra vez. Então, em linhas gerais, a gente consegue fazer exatamente a mesma operação. O deslocamento aqui agora, a gente pode fazer deslocamento para a direita e para a esquerda, porque lembra que a gente tem que às vezes corrigir, então a gente tem que somar para um lado, puxar para o outro, certo? E o divisor fica lá em cima, ok?
E divisões mais rápidas. A gente pode fazer divisões mais rápidas? Sim. A gente não consegue fazer divisões da forma tão rápida quanto aquela multiplicação que nós fizemos. Faz tudo em paralelo e pega só a resposta. A gente não consegue fazer isso. Mas existem algoritmos de divisão um pouco mais rápidos. O que fica é o seguinte, a sensação que vai ficar para vocês, que tem que ficar para vocês é o seguinte: divisão é mais cara que multiplicação, que é mais caro que soma. Okay? Essa é a ordem de grandeza. Subtração e soma são da mesma velocidade. Multiplicação é um pouco mais lenta, divisão é bem mais lenta. Okay? A multiplicação está ali no caminho, depende um pouco da utilização, ela pode ficar muito rápida ou pode ficar bem lenta, mas a divisão é a mais lenta de todas elas. Então, às vezes, se você tem algum código que você quer realmente utilizar e escovar os últimos bits, você pode fazer manipulações aritméticas para tirar divisões e botar multiplicações. Okay? É possível você fazer. Certo? Então, se você quer fazer uma comparação, por exemplo, e falar que x é igual a y dividido por 9, certo? Você pode fazer coisas como 9x igual a y. Observa que não é idêntico à mesma coisa, mas talvez seja equivalente para o seu código. Tá? Ok? Aqui tem um truncamento, no outro caso não tem. Tudo bem? Então é possível você manipular o seu código. Se você quiser escovar bit bastante para acelerar alguma coisa, isso aí vai te dar algum ganho de desempenho. Sim. Tá? Dúvidas, perguntas, senhores? E como é que a gente faz isso? Deixa eu só fechar a operação. Certo? A gente novamente vai usar os registradores high e low. Certo? Então a gente vai usar high e low da mesma forma. E a gente faz o div e o divu. Certo? Então nós temos o div e o divu. Não tem overflow e divisão por zero. Então vai dar overflow, mas você não vai ter o aviso de que deu overflow. Certo? E você usa move from high e move from low para acessar o resultado. Ok? Então, novamente, você vai fazer a operação correta lá. Nosso próximo passo é falar sobre ponto flutuante. A gente já tinha falado na aula passada, no vídeo passado, um pouco sobre ponto flutuante. Lembra da representação dele? Lembra bastante dela? É o craque nela já? O que tem dali que a gente vai olhar? Oi? Notícia, expoente, sinal. E aí? O que mais? Lembra como é que faz soma? Oi? Sim? Como é que a gente faz uma soma então, Betão? Igual os expoentes a qual? Maior ou menor? Por que a gente iguala os expoentes aos maiores? A maior? Para não perder a precisão. Se você igualar ao menor, você perdeu o risco significativo igual. Legal. O que mais que a gente tem de ponto flutuante? Qual a precisão de um ponto flutuante no flow de ponto inteiro? 232 bits. O que acontece? Todo flow de cada qualquer um. Flow de cada qualquer inteiro. Inteiro de cada qualquer flow. Dá um exemplo de cada um. Não? Dá um exemplo só. Vamos exemplo de um float que não cabe no inteiro. Vamos começar por isso, mais simples. 0.1, 0.1 é um ótimo exemplo. Qualquer número de pontos flutuantes não cabe no inteiro. Qualquer número que tenha uma vírgula ali, né? Ok? Relembrando, lembra que eu falei para vocês? Ponto flutuante é um erro de tradução. Lembra-se disso. Ok? E um inteiro que não cabe no float? 2 elevado a 25 menos 1. 2 elevado a 25 menos 1. Por quê? Esse cabe. Mais 1 não cabe. Menos 1 cabe. Quantos bits você precisa para representar 2 elevado a 25 menos 1? 24 bits. A sua notícia tem 23, mas tem aquele 1 implícito. Então ela vai trabalhar com 24 bits. Exatamente. Se você fizesse 2 elevado a 26 menos 1, estava lá. 2 elevado a 25 mais 1 vai exigir 25 bits. Aí não dá.
2 elevado a 27 mais 2 elevado a 20. Vai caber? Vai, né? Você tem um intervalo ali entre o bit menos significativo e o mais significativo. Não dá uma distância de 24 bits. Logo vai caber para você. Okay? Tudo bem, senhor? Ok? Então vamos dar uma olhada aqui em mais algumas coisas. Certo? Bom, os nossos números trabalham como se a gente estivesse em notação científica. Então nós temos os números normalizados e não normalizados. Esse cara aqui está normalizado, esse aqui não está normalizado, nem esse aqui está normalizado. A gente quer trabalhar com o número sempre da forma 1, vírgula. Ok? Essa é a nossa ideia de números normalizados. Nós temos o padrão I3E754 de 1985 e ele foi desenvolvido para poder resolver o problema de divergência de representação. As pessoas representavam pontos flutuantes do seu jeito, cada computador de um jeito diferente. E tinha uma variedade muito grande de computadores na época, logo você colocava esses caras ali, cada um fazia a conta do seu jeito. Quem ganhava? Ninguém. Você não podia transferir dados na forma de ponto flutuante esse computador nenhum. Ainda hoje, o ponto flutuante ainda tem um problema de compatibilidade, mas já não está mais relacionado ao formato. Okay? Ainda tem questões de implementação, de arredondamento e tudo mais, que são dependentes de implementação, logo você pode ter um detalhe ou outro nesse sentido. Mas, no geral, o formato está adotado universalmente. Oi. Ele define os arredondamentos, mas ele te dá opções. Então, às vezes, você tem problema de compatibilidade porque uma máquina usa uma ou usa outra. Então, você não está garantido que o arredondamento vai. Você optou por arredondamentos diferentes de limitação. Bom, e aí nós temos duas representações, precisão simples, 32 bits, precisão dupla, 64 bits. Certo? A gente já tinha falado para vocês, né? Então nós temos aqui sinal, expoente e a parte fracionária. Ok? Então nós temos como representar esses números. Vamos relembrar como é que a gente representa? Quem fala um número aí para a gente escrever aqui? Número bonzinho. Rafael. Hein? 0,5. Também não precisava exagerar tanto, né? Vamos colocar aqui, olha. Oi? 0,75, ok. O que é 0,75? Certo? A gente precisa representar esse cara. Ele é igual ao 0,5 mais o 0,25. Esse cara aqui é 2 a menos 1. Esse aqui é 2 a menos 2. Certo? Então, o que a gente está falando? Que ele vai ser 0,11 na base 2. Tudo bem? Então, a gente tem isso aqui. Certo? A gente tem que normalizar. Então, a gente vai ter que colocar 1,1. Certo? Então, o próximo passo é normalizar. Todos os números têm que ficar da forma 1, então a gente normaliza o número de pontos flutuantes. Certo? 1,1 vezes 2 elevado a menos 1. Ok? E na hora de representar esse cara, a gente vai pegar, esse cara tem um sinal positivo, então a gente coloca o sinal dele como 0. Tudo bem? 1,1, esse 1 aqui é implícito, então a gente tem que trazer o outro aqui. O número negativo tem um sinal. Ele vai aparecer negativo lá, e a representação do dinheiro com sinal vai levar ele como negativo. O expoente está deslocado, então ele está compatível. A gente faz alguns exemplos. Bom, se bem que exemplo não prova, é claro, né? Mas vamos lá. E aí nós temos o expoente, só para relembrar, o expoente aqui, a gente tem deslocamento de 127, certo? Então a gente precisa desse cara como 127, então ele vai aparecer aqui como 126, porque tem o menos 1 ali. Só para poder representar e facilitar um pouco a escrita para a gente, muito embora a gente coloque a mantissa toda em binário,
e a gente coloca aqui o sinal, certo? Também binário, muitas das vezes eu vou escrever o expoente aqui, primeiro em decimal e depois em binário. E facilita para vocês, certo? Escreva em decimal e depois em binário, vai que você tem uma bobeirinha aí de nada e você erra sem querer aquele cara, ok? Então a gente tem esse cara, que é esse aqui, o 126. Se eu coloquei o número correto de uns aqui no meio, certo? Então é o 126 aqui no meio. Esse é o número que a gente está representando, ok? Tudo bem? 0,75. Como é que funciona isso dentro do processador? Ele chega dentro do processador com esse cara, chega a 32 bits. Na hora que entrou no processador, quebra em pedaços. Ok? Então você tem os pedaços todos separados. A sua mantissa pode trabalhar com os 24 bits, aparece o 24 bit aqui. Então toda operação que você faz dentro do processador, os números estão lá completos. Okay? Aquele número 1 ali implícito é só uma questão de representação externa, para economizar um bit aqui no total. Tudo bem? A mesma coisa vai acontecer com precisão dupla. Então, se a gente olhar aqui, nós temos precisão simples de 127, que é o deslocamento, e na precisão dupla o número é 1203. Na verdade é 1023. Esse cara tá errado. É esse número aqui. Certo? É 1023. E aí nós temos, certo? Nós temos o número que está normalizado. O número normalizado está sempre da forma 1, ok? E o número, quando está dentro do processador, pode ser que você esteja fazendo uma operação e no meio da operação ele não estará normalizado. Logo, muitas das operações, o último passo dela é normalizar. E às vezes é um passo meio iterativo. Normaliza, arredonda, normaliza. Certo? Essa é a ideia geral. E se você normalizar esse número, pode ser que vá um bit lá e tenha que forçar um arredondamento, e aí você vai ter que normalizar de novo para o outro lado. Ok? Dúvidas, perguntas? Qual é o maior número de ponto flutuante de precisão simples? Quais são os maiores e menores números? Vamos lá? Vamos fazer conta? Vamos lá, você dobra.
E aí, qual é o maior número que a gente consegue representar? Bom, esse é o nosso negativo, né? Negativo não, menor número, aproximadamente 1.2 vezes 10 elevado a menos 38, de precisão simples. Okay? Bota o expoente lá como 2 elevado pelo número grande lá e você vai ver que é menos 38, aproximado. E o maior deles é 3.4 vezes 10 elevado a 38 também. Certo? Esse é o número que a gente consegue representar nos dois casos, do nosso intervalo de trabalho. Se a gente for olhar números de precisão dupla, certo? Nós temos 10 elevado a menos 308 e precisão dupla também o maior número elevado a mais 308. Observe que a gente está falando dos expoentes, então a gente está falando de uma escala muito grande, certo? 10 elevado a 308 a 10 elevado a menos 308, olha a quantidade de zeros de diferença entre esses dois números. Tá? Então você tem um espectro de representação muito grande. O que a gente não tem é uma precisão muito grande lá. Você não consegue apresentar todos os bits nesse caminho aqui. Representa um conjunto grande de bits do lado e um conjunto grande de bits do outro. Nesse caminho aqui a gente tem vários bits que a gente vai perder de precisão. Ok? Oi? No maior.
Não, esse aqui é o menor dele, né? Desse cara aqui, né? Tem alguns valores que são reservados, a gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho. O 128 em si, tem alguns números que são reservados pra gente. Então você vai ter que somar esse cara e a gente vai trabalhar com eles daqui a pouco. Okay? Eu vou mostrar para vocês os reservados daqui a pouquinho. Deixa eu primeiro só falar os outros extremos, certo? A nossa precisão em termos de casas, depois a gente chega lá, ok? Opa, desculpa. 6 casas decimais, certo? 6 dígitos de precisão simples e 16 de precisão dupla. Não quer dizer que você não consiga representar um número com mais do que essa quantidade de dígitos. Isso quer dizer que você não consegue representar todos os números com essa quantidade de dígitos. Então, para 6 algarismos, eu consigo navegar dele para o próximo. Se eu colocar 7, eu consigo algumas representações com 7, mas eu não consigo o sucessor dele. Se você pudesse somar mais um no último dígito dele aqui, de repente você não vai ser capaz de representar. Ok? Essa é a diferença de precisão aqui. Então nós temos aqui, ó, certo? Nós temos esses 6 aqui. Se eu pegar aqui, eu posso colocar 2, 3, 5, 7, 9, 8, certo? E pode ser que eu não consiga representar, por exemplo, um 5 aqui, mas eu consiga representar um 6 aqui. Tudo bem? Essa que é a ideia geral. Ok? Só para mostrar os exemplos. Deixa eu só voltar aqui agora na tabelinha de números. Bom, a primeira coisa que a gente tem, só para mostrar, Daniel, só para mostrar para você, é números infinitos e not a number. Eu tinha falado um pouco sobre isso no final da aula passada, mas eu não tinha mostrado a codificação para vocês. Não sei se vocês lembram. Eu falei que você consegue representar not a number. Então, se você tiver o expoente como tudo 1, expoente como todos os dígitos 1, certo? O que não pode botar tudo 0 lá no final. O último bit tem que ser 0, está limitado. Ok? E a parte fracionária como 0, a gente está representando infinito. Então, só voltar aqui, olha. Certo? Então, esse cara aqui não é infinito ainda. Mas se eu subir mais um do expoente, ele vai ser infinito. Ok? Então, é um número que somado mais um no expoente dele, a gente chega lá no infinito. Se a gente voltar aqui, a gente tem também uma outra representação, que é o not a number. Certo? O que é o not a number? O not a number é um cara que tem um expoente, tudo 1, e a fração diferente de 0. Certo? Ele vai indicar representação ilegal ou indefinida. 0 dividido por 0, certo? Dá not a number. E o interessante é que se você coloca not a number e manda fazer conta com not a number, vai dar not a number a resposta. Ele pode usar not a number como resposta. Da mesma forma que ele vai tentar usar, no caso, infinito como resultado também. Se ele colocou alguma coisa como infinito e você manda somar, vai dar resposta infinita para você. Ok? Não. Ele vai dar not a number. Você consegue, inclusive, imprimir, certo? Se fizer um clique dele, ele vai aparecer N a N. Se você quiser encontrar isso alguma vez trabalhando com float, certo? Ele vai dar not a number. E ele tem o inf também, certo? Ele tem o infinito lá também, certo? E aí existe uma outra representação que não está aqui, certo? Que é você colocar o expoente com valor 0 e colocar, se você colocar o expoente com valor 0 e a mantissa com valor 0, a sua conta dá 0. Se você colocar o expoente com valor 0 e a mantissa com valor diferente de 0, você está falando que o número é não normalizado. E a gente vai falar sobre esse número não normalizado na próxima aula. Tá? Ok? Tudo bem, senhores? Dúvidas, perguntas?